O Senhor me disse, está no verso 2 do capítulo 26 de Jeremias: coloque-se ao pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo das cidades de Judá. Jeremias teria que se colocar na porta do templo, no pátio do templo, para falar com toda a força, com toda a ousadia, como a gente já está acostumado a ouvi-lo. Jeremias vai ao pátio do templo. E é interessante, olha só. Olha o que Deus diz para ele: diga-lhes tudo o que eu lhe ordenar. Mas Deus continua: não omita uma só palavra. Quantas vezes, hein? Quantas vezes nós precisamos tomar cuidado com as palavrinhas que falamos em nossas mensagens? Caso contrário, vamos sofrer represálias. Ei, aquele lá não prega mais aqui, não. Quantas vezes, hein? Outro dia, uma igreja foi me convidar para ir ministrar e o pastor mandou uma mensagem. Você tem alguma mensagem pregada no YouTube? Porque antes a gente precisa verificar aí o seu jeito de pregar. Eu fiquei pensando, meu Deus, esse é o mundo de hoje. Não é verdade? Mas olha só, Deus diz para Jeremias: não omita uma só palavra. Fale tudo, Jeremias. Está chegando a hora, Jeremias. Talvez eles escutem, e cada um se converta. Isso aqui é Deus falando. Olha, o desejo de Deus é que venhamos escutar a palavra. O desejo de Deus é que nosso coração se converta. É isso que vejo aqui. Olha o verso 7. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar estas palavras lá no templo do Senhor. E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam. Nosso profeta está acorrentado novamente. Prenderam nosso Jeremias. E o finalzinho do verso 8 do capítulo 26 de Jeremias tem uma sentença. A sentença diz: você certamente morrerá. Essa foi a sentença para Jeremias. Você morrerá, Jeremias, hoje. E o verso 9 traz uma pergunta. Esta pergunta feita no verso 9 nos leva a entender que eles estavam dispostos a subornar Jeremias. Suborná-lo para que ele mudasse a mensagem. Suborná-lo para ver se ele atualizava a mensagem de Deus. Ouça a pergunta que está no verso 9 do capítulo 26 de Jeremias. Jeremias, por que você profetiza em nome do Senhor e afirma que esse templo será como Siló e que esta cidade ficará arrasada e abandonada? Por que, Jeremias? Esta pergunta realmente me leva a dizer que eles estavam querendo mudar a mensagem de Jeremias. E todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram do palácio real até o templo do Senhor e se assentaram para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. Saíram do palácio e foram ao templo para julgar o nosso Jeremias, sentenciá-lo à morte. E os sacerdotes e os profetas, veja, companheiros de Jeremias, aliás, companheiros entre aspas, profetas, sacerdotes, disseram aos líderes e a todo o povo: este homem deve ser condenado à morte, porque profetizou contra esta cidade. Vocês o ouviram com seus próprios ouvidos. Jeremias estava sentenciado à morte. Estava à beira da morte. Mas ali, acorrentado,
sendo julgado em frente ao templo, nosso Jeremias levanta sua voz mais uma vez. Ouça! Então Jeremias disse aos líderes e a todo o povo. Que convicção de Jeremias! O Senhor enviou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade, tudo o que vocês ouviram. Agora, corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vós. E esta frase de Jeremias agora, que segue aqui, vai salvar a sua vida. Ouça o que ele diz. Quanto a mim, estou na mão de vocês. Façam comigo o que acharem bem e certo. Entretanto, estejam certos de que se me matarem, vocês, esta cidade e os seus habitantes, serão responsáveis por derramar sangue inocente, pois, na verdade, o Senhor enviou-me a vocês para anunciar-lhes esta palavra. Jeremias estava convicto de seu chamado, hein? Não tinha que mudar coisa nenhuma. Jeremias sabia, não tinha que atualizar palavra nenhuma de Deus. A palavra de Deus era esta. A história começa a mudar. Então os líderes e todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: esse homem não deve ser condenado à morte. Não, ele nos falou em nome do Senhor, do nosso Deus. E alguns dos líderes da terra se levantaram e disseram o seguinte, Miqueias de Moresete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo, assim diz o Senhor dos exércitos, Sião será arada como um campo. Por acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá, o matou? Não! Ezequias não temeu ao Senhor e não buscou o seu favor. E o Senhor não se arrependeu da desgraça que tinha pronunciado contra eles? Estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. Lembraram-se de Miqueias. A lembrança do profeta Miqueias salvou a vida de Jeremias. Mas lembraram-se ainda de outro profeta. Para concluir, ouça. Outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim. Ele profetizou contra esta cidade e contra esta terra as mesmas coisas anunciadas por Jeremias. Quando o rei Jeoaquim, todos os seus homens de guerra e os seus oficiais ouviram isso, o rei procurou matá-lo. Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Jeoaquim mandou ao Egito Elnatã, filho de Acor, e com ele alguns homens, os quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Jeoaquim, que o mandou matar à espada. Depois jogaram o corpo dele numa vala comum. Lembraram-se de tudo isto, ali diante de Jeremias preso, acorrentado à beira da morte. E então, Alcã, filho de Safã, protegeu Jeremias. Tornou-se um escudo para Jeremias. Deus levantou um escudo para Jeremias. Vamos ver como finaliza o capítulo 26 de Jeremias, Mas Alcã, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. Escudo. Deus sempre vai levantar um escudo. Não é verdade? Deus levanta escudos para nos proteger. Que a ousadia de Jeremias fale muito alto conosco. Oh, meu Deus! E nos dias de hoje, estão falando em atualizar a Bíblia. Eu fico me perguntando quando vejo tudo isso aqui. Que mensagem de julgamento Deus teria para a minha cidade hoje?
Que mensagem de julgamento Deus teria para o Brasil hoje? Que mensagem de julgamento Deus teria para o mundo hoje? Um mundo que quer se distanciar de Deus e fazerem o que bem entenderem. O que Deus está pensando de tudo isso? Quando vê homens que poderiam fazer um grande trabalho, comentar que precisam atualizar a Bíblia porque ela está desatualizada. Oh, meu Deus, ajude-nos, Senhor. Queremos cumprir a Tua palavra. Obrigado por esta lição tão incrível que temos. Obrigado por essas palavras estarem registradas aqui. Obrigado pelo profeta Jeremias, tão forte, tão corajoso, tão ousado, sem temer as ameaças. Obrigado pelo escudo que levantaste para proteger Jeremias. Obrigado por Aucã, filho de Safã, que protegeu Jeremias. Protege-nos, Senhor, mas dá-nos coragem, dá-nos muita coragem, Senhor, para cumprirmos a tarefa. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que tenhamos aprendido algo hoje com mais este H11. Agora, se você sentir no coração, curta, comente aqui com sabedoria isto, compartilhe também. Que Deus lhe abençoe. Até amanhã.